sejam bem-vindos a mais um Stephanie Senpai e no vídeo de hoje a segunda edição do nosso quadro Se Eu Fosse Protagonista. Sorta a vinheta! A gente já teve aqui o primeiro episódio desse quadro. Se você não assistiu, clica aqui, ele vai estar no card, vai lá correndo pra você saber do que se trata e depois você volta aqui de novo pra assistir esse vídeo. Assiste os dois, não é pra escolher entre um e outro, pelo amor de Deus, gente. No Se Eu Fosse Protagonista de hoje, eu trouxe meu personagem preferido de um anime que é muito famoso, que é muito clássico e que é muito tudo. Vocês vão entender. Você vai sacar logo de cara, mas eu quis fazer porque ele é meu personagem, meu crush, meu maravilhoso e eu vou fazer e pronto. O meu querido personagem, ele veio ali, nasceu na China por volta do século 20 e ele é órfão pra variar como todo personagem shonen que não tem pai, né? Quem nunca? Todos. E até eu aqui, ó, sem pai. Brincadeira, gente, eu tenho um. Personagem de anime ali, sem pai, sem família, órfão, né? Foi escolhido a dedo junto com outros órfãos ao redor do mundo, com o propósito de proteger uma divindade futuramente. Você pega uma criança órfã, o que você fala? Eu vou te treinar pra você proteger uma divindade. Aí faz o quê? Rinha de criança? Rinha de criança, né? Tipo um clube da luta infantil. E aí você deixa ela se matar. Ele foi treinado ali no pico de uma montanha ali na China, com muito esforço, com muito esmero, na Rua dos Bobos, número... Tô brincando. Foi treinado e criado por esse ancião ali, que ele era meio mestre dos magos, plantava a semente da dúvida, plantava ali a responsabilidade, ó, meu filho. Mas pelo menos ele não sumia tanto quanto o mestre dos magos, mas a aparência lembrava um pouco. Seus 14 aninhos foi ali solicitado pra uma competição, junto com os outros órfãos ali, claro, né, gente? Recolheu a mala, a cuia e a crush, né? Trouxe a namoradinha aqui debaixo do braço e foi participar de um torneio pra buscar ali um prêmio e chegar ainda mais perto dessa divindade que ele tinha que proteger. Logo de cara a gente percebe que ele é o mais sábio, o mais calmo, o mais centrado e o mais de boa do rolê. Aquele amigo adulto que sempre foi mais maduro e adulto do que o grupo, que sempre cuidou dos outros, apesar de ter a mesma idade. Então ali é onde a gente tem a primeira aparição de verdade dele, porque como a gente tava falando aqui de uma pessoa que não é protagonista na obra real, só na obra do meu coração, que ele é protagonista, então ele só vai ele aparece ali no começo, mas só vai desvendar e falar da história dele um pouquinho depois. E logo nesse episódio de cara, a gente consegue ver o protagonismo esmagador que derrota ele, porque ele não é derrotado pelo protagonista, ele é derrotado pelo protagonismo, porque ele é um personagem muito forte, ele é um personagem que tem muita inteligência, não só estratégica, mas na questão da luta, em combate ali, ele tem muita técnica. Depois disso, que ele é derrotado ali pelo protagonista, o que acontece? Como acontece em todo shonen. O cara é forte, é derrotado pelo protagonista, ele forma o quê? Um bonde junto com o protagonista, se torna amigo dele. E eles começam ali um rolê pra cumprir algumas missões e algumas coisas relacionadas à proteção dessa divindade e desse prêmio que eles iam ganhar nessa competição. Eles estavam lá no rolê de boa, o que acontece mais pra frente, depois que está nessa caminhada? Os otários já perdem logo de cara, que o protagonista mais fresco do mundo, já perde logo de cara. O que o cara faz, gente? Estou lhe respondendo, não sei. Tá lutando ali com um personagem relacionado à Medusa, que transforma todo mundo em pedra. O que ele faz? Ele fura o olho. Ele fura o próprio olho. E isso não acontece só uma vez no anime. Isso é recorrente. Mas assim, é uma cena muito épica. É uma cena que passou em TV aberta. Muita criança assistiu. Então assim, foi bem interessante, sabe? Foi bem marcante. Acho que naquela tag de cenas épicas, eu acho que eu deveria ter me lembrado dessa cena, porque foi muito épica. Ele é um cara muito leal. Ele é um cara que, como a gente pode perceber com essa questão da cegueira, ele não pensa duas vezes em sacrificar pelos seus amigos ou pelo que ele acredita e aquilo que ele ama. Depois de um tempo ele passa por aquela bad, né, por ter ficado cego e se sentir inútil e tal. E é uma questão que eu acho muito interessante, que eu já vi isso em muito filme de drama, em que os personagens sofrem algum tipo de acidente, acontece alguma coisa e eles ficam com algum tipo de deficiência. Então essa parte eu achei bem interessante. Então ele passa por um momento ali de ressignificação, de se conhecer de novo, de reconhecer sua própria força, sua capacidade, entender que aquilo ali não vai acabar daquele jeito. Aí ele volta e tudo mais, não o suficiente. Mais pra frente, o equipamento ali de luta dele e desse amigo fresco dele que tá sempre precisando de ajuda, estragam. O que ele faz? Ele vai num local sagrado, vai lá 40 léguas de viagem,
lá no Poço Piranga. 40 dias debaixo de chuva, debaixo de sol, conhece o que? Um indiano branco. Super normal. What the fuck? Aí ele vai até a terra de Jamiel e lá ele dá metade do sangue do seu corpo para conseguir ali trazer de volta à vida esses dois equipamentos. Então assim, a gente pode perceber que ele é um personagem muito leal. Eu não sei se ele é leal ou se ele é besta demais. É muito difícil escolher. Mas ele é o meu personagem preferido na série, então o que eu posso fazer? Um pouco mais pra frente a gente tem também um momento ali em que ele volta pra sua terra na China e o ancião que treinou ele, seu mestre, é atacado e ele tenta proteger o seu mestre e ele passa por um outro momento onde ele que sempre teve uma disciplina e treinou muito, então ele sempre teve um nível de luta muito bom, muito à frente até ali dos seus companheiros e do protagonista. Vocês estão percebendo que eu não gosto desse protagonista, né? Ninguém gosta. Acho que nem quem fez o anime gosta. Como ele tá sempre muito à frente. Então quando ele perde pra esse personagem que vai lá pra derrotar o mestre dele, ele perde com muita facilidade, ele fica muito chateado, muito na bad. Então ele tem que passar de novo por aquele momento de treinar, de se esforçar e de fazer aquela recaminhada do herói, o ressurgir das cinzas, o momento Fênix, apesar da Fênix ser outro personagem. Bom, eu acho que já de cara vocês já devem ter percebido de quem eu tô falando, mas agora eu vou revelar que falando do Shiryu, de Cavaleiros do Zodíaco, e mais pra frente também ele é o Cavaleiro de Dragão, mais pra frente a gente tem o momento dele vestindo a armadura de ouro de Libra, que por acaso também é o signo dele, porque eu pesquisei, não sou a louca do signo, mas isso apareceu na minha pesquisa, não sei porquê. E ele veste a armadura de ouro, que por acaso já foi ali do Mestre Ancião, já pertenceu a ele. É um personagem muito legal, e ele só tem um ponto fraco ali, bobo, né, claro, que é quando ele, por 1 milésimo de segundos, um pequeno momento em que ele move um pouquinho a sua mão esquerda e deixa seu coração desprotegido, que é onde fica a pata do dragão. Tatuagem é aquela que só aparece quando ele eleva seu cosmos. No começo ali, quando eu comecei a assistir, eu falava, porque eu era criança ainda, né, claro, mas pô, como é que o cara tá com tatuagem, tá sem tatuagem? Eu achava que a vida era assim, que eu ia crescer, fazer a tatuagem, ela ia sumir e aparecer. É isso, se você acertou logo de cara ou não conseguiu acertar, ou acha que alguma dica minha foi muito spoiler, manda aí nos comentários o que você achou e deixa uma sugestão aí também de qual personagem que você gostaria que virasse protagonista por um dia aqui no meu quadro. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Semana que vem, na quarta, eu tô de volta. Até lá. Fiz assim. Até lá, tchau, chega, a manteiga derrete. Preciso voltar com o meu bordão.